Boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. Turma, na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de circuitos elétricos trifásicos e equilibrados. Então, passando pelos objetivos rapidamente, nessa aula eu vou apresentar uma introdução sobre os principais conceitos do sistema elétrico, conexão de cargas equilibradas ao sistema elétrico de potência e, por fim, alguns procedimentos de cálculo. Muito bem. Então, o sistema elétrico ele é formado por geração, transmissão, distribuição de energia e nós temos as cargas consumidoras, né? Então, eu coloquei aqui um diagrama. Nesse diagrama nós temos a geração hidrelétrica, né? Daí nós temos transformador, elevador, que pega a tensão do sistema de geração. Se for em Itaipu, por exemplo, nós temos uma tensão de 18 kV e geradores que possuem 700 megawatts de potência. Existem 20 geradores, então a capacidade de geração de Itaipu é de 20 gigawatts, né? Frequência que é transmitida aqui para o Brasil é 60 Hz, 50 Hz para o Paraguai, que tem outros parâmetros técnicos, né, da queda d'água, vazão, peso dos geradores. Mas, enfim, nós temos parte de geração hidrelétrica, né? Tendo essa geração, 18 kV, eleva-se a tensão para linhas de 500 kV ou 750 kV, né? E daí nós temos o processo de transmissão de energia, né? Então, transmite energia para alguns quilômetros, tem-se a subestação transmissora, né? Faz tratamento dessa energia. Passamos aqui pelos postos, né? Temos uma subestação distribuidora que encaminha essa energia, né, em distribuição primária para as cargas, que podem ser residências, podem ser prédios, podem ser indústrias, shoppings, prédios comerciais, enfim, diversos tipos de cargas, né? E um dado a mais aqui interessante, né, que acho que vale a pena citar aqui, é que parte dessa energia de Itaipu chega aqui em Furnas, na cidade de Biúna, no sudeste do país, em duas linhas de 600 kV de corrente contínua, né, que percorre 810 km de extensão, e tem também 3 linhas de transmissão em 765 kV, tá? Então, existe a transmissão não só por corrente contínua, né, mas também por corrente alternada. A parcela em corrente contínua vem da energia remanescente dos 50 Hz, porque a energia gerada lá em Itaipu parte para o Brasil, parte para o Paraguai. Só que o Paraguai não usa tudo. Então, ele vende uma parcela dessa energia de volta para o Brasil e o Brasil faz a conversão em corrente contínua. Depois, chegando na subestação de Furnas, lá tem um grande inversor tristorizado, que faz a conversão novamente para 60 Hz, né? E daí, tendo já a frequência em 60 Hz, daí podemos ter esse processo aqui de distribuição de energia. Muito bem. Então, o sistema elétrico trifásico, de forma geral, eles têm duas configurações distintas, né? Existe a configuração estrela e a configuração triângulo, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar a ligação estrela, e nessa configuração, conforme já visto em aula, inclusive, né, aula presencial, nessa configuração a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, né? E a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, aqui seria o fechamento do gerador, né? Fase ABC, interligação de XYZ, gera-se essa tensão senoidal trifásica, V1, V2, V3, né? Então, o gráfico das tensões é esse daqui. E nós temos o diagrama, que seria a interligação da geração com as cargas consumidoras, que as cargas consumidoras foram modeladas por impedâncias Z1, Z2 e Z3, com ponto comum de referência, né, o ponto neutro, que é conectado ao neutro do gerador,
E a corrente de neutro é o quê? IA mais IB mais IC. Essa corrente instantaneamente é nula. Tá? Então, se eu tiver uma carga equilibrada e simétrica, não é para ver corrente no neutro. A corrente ela sai do gerador, sai da fase A, por exemplo, percorre a carga, né, impedância da fase A, que aqui está como Z1, e retorna para o neutro. Então tem IA. Do B, mesma coisa. Saiu o IB, percorreu impedância Z2 e chega no neutro. Fase C, libera uma corrente também, o IC, passa por Z3 e chega no neutro. Então o IA mais IB mais IC no neutro, para cargas equilibradas e simétricas, devem ser 0. Muito bem. Quando uma carga equilibrada e simétrica é conectada a uma fonte de alimentação trifásica, as correntes e tensões são equilibradas e simétricas também. Tá certo? Então aqui nós temos o diagrama de fasor. Na fase A, nesse caso, nós temos o ângulo zero. Na fase C, o ângulo de mais 120 graus. E na fase B, o ângulo de menos 120 graus. Tá? Muito bem. Se eu somar 120 com 120 mais 120, nós temos 360 graus, que é um ciclo completo da rede. Tá? Muito bem. E a rede ela pode ser, aqui nós temos o diagrama, né, que eu já tinha colocado antes. A rede ela pode operar sequência positiva e sequência negativa. Né? Então, na alimentação de sequência positiva, nós temos tensão de linha igual a tensão de fase vezes raiz de 3 no módulo e ângulo ou fase ou ainda argumento, né, que seria o ângulo da tensão de linha, mais 30 graus. Tá certo? Na sequência negativa é a mesma coisa, porém menos 30 graus. Muda o sinalzinho. Tá? Beleza, né? Então, se eu parar para pensar, puxa, o que seria a tensão de fase, né? Seria a tensão da fase A com relação ao neutro. Tá, tensão da fase A, ponta da seta, com relação ao neutro, que é referência do nosso gerador e, obviamente, referência de carga também. Estaria interligado aqui. Muito bem, então se eu tenho essa expressão para a fase A, eu tenho para a fase B e para a fase C também. Só que elas estão defasadas em menos 120 graus, no caso da fase B, e mais 120 graus, no caso da fase C, conforme visto aqui no diagrama de fasores. Tá certo? Menos 120 para B e mais 120 para C. Muito bem. Agora, se eu levar em consideração que esse sisteminha aqui ele está em sequência positiva, eu posso determinar as tensões de linha. Nesse caso aqui, se eu pegar como referência VAN, eu teria que a tensão de linha seria VAB, né, com relação à fase B aqui. Ó, tá? Então perceba, essa seta é maior que essa. Quantas vezes? Raiz de 3 vezes. Ok? Então, para determinar a tensão de linha, eu pego o módulo da tensão de fase e multiplico por raiz de 3. Feito isso, se eu estou considerando sequência positiva, somo 30 graus. Tá? Então, 0 mais 30 dá 30 graus. Muito bem. Mesma coisa para VBC. Né? Então, tenho VBN, raiz de 3. O ângulo era menos 120. Se eu somar com 30 graus, tenho menos 90 graus. E VCA, o ângulo de VCN era mais 120. Se eu somar com mais 30, 120 mais 30, 150 graus. Então, tenho definida tensões de fase, tensões de linha. Com isso, se eu tenho uma carga equilibrada, o módulo das impedâncias é o mesmo. Tá? Então, eu chamei ZA igual a ZB igual a ZC, que é igual a Z. Que está aqui. Muito bem. Eu posso descrever a impedância na forma polar. Né? Então, módulo da impedância, que é o Z,
do ângulo que eu chamei aqui de θ1. Se eu quiser dimensionar as correntes IA e B e C, basta pegar a tensão na carga, que é a tensão de fase, né? Só observar aqui, ó. Tensão que está chegando na impedância da fase A é a tensão de fase A, com relação ao que? Neutra. Tá? Então, a tensão nessa carga é VAN. Então, pego VAN e divido pelo módulo da impedância. E o ângulo? O ângulo na fase A, se eu levar em consideração tensão de fase, é 0 graus. Então, vai ficar 0 menos θ1. Regrinha da divisão, né? Mesma coisa para a fase B, né? O cálculo aqui do módulo não muda, o módulo é para ser o mesmo, quando tem o sistema equilibrado simétrico. Então, mantém o módulo, agora fase menos 120. Menos 120, menos o ângulo de carga. E C da mesma forma. Tensão de fase, né, seria VCN, ângulo mais 120, menos θ1 da carga. Muito bem. Então, agora eu passo um exemplo de cálculo. Né? A gente vai considerar esse circuito, né? Gerador em estrela, carga em estrela. E temos o enunciado aqui. Dado o circuito elétrico trifásico colado, determinar as correntes na carga, sabendo que a tensão de fase vale 127 volts e a impedância de carga vale 10 ohms, módulo, com fase, ou argumento, ou ângulo, de 20 graus. Tá certo? Tranquilo, né? Então, a tensão de fase é a tensão VAN. Né? Então, VAN, que eu tenho aqui, vale 127 volts. E a impedância? Impedância é Z. Sistema equilibrado simétrico, impedâncias iguais, módulo 10 ohms, com argumento de 20 graus. Então, as expressões para corrente são essas. Né? O que eu faço aqui é basicamente substituir as incógnitas. Né? VAN 127, impedância 10. Pô, 127 dividido por 10 é igual para tudo. Sistema simétrico e equilibrado, não tem erro. O que vai mudar aqui são os argumentos, os ângulos. Né? Só seguir a fórmula. Quem que é θ1 mesmo? O ângulo da impedância. Aplicando a formulinha não tem erro. Ó. 0 menos 20, menos 120 menos 20 e mais 120 menos 20. Resultando nessas correntes. Então, a intensidade da corrente da fase A, fase B e fase C é de 12,7, porém com ângulos distintos. Na fase A, essa corrente está atrasada em 20 graus. Na fase B, a corrente está atrasada em 140 graus. E na fase C, ela está adiantada em 100 graus. Tá certo? Então, por hoje é isso, turma. Em termos de teoria, a gente vai ficar por aqui. No final da aula, entre a segunda e a terceira aula, eu vou liberar uma lista de exercício no Microsoft Teams. Peço que vocês resolvam essa lista, né, e encaminhem para mim. O sistema ele é automático, né? Assim que você responder, basta enviar a lista e o sistema ele já vai encaminhar a lista para o meu banco de dados. Tá certo? Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.